Espero que esteja bem com você e com a sua família. Amém? Vamos iniciar mais uma vez a mensagem de hoje. Pai, obrigado, Pai, por tudo, por estarmos vivos. Obrigado, Senhor, por tudo que temos passado. Obrigado. Fala conosco, nos ensina, nos exorta, nos corrige. A Ti pertence toda a honra, glória e louvor. Obrigado, Senhor da glória. No nome de Yeshua HaMashiach. Louvado seja o Teu santo nome. Amém. Bendito é o Senhor. Amém. Eterno abençoe a todos. Temos um Pai. Nós não estamos órfãos nesse mundo. Apesar de tudo, das circunstâncias que vivemos, muitos de nós, a palavra do Senhor diz que Deus amou o mundo de tal maneira e deu seu único filho, ou unigênito filho de Deus, para que todos que nele crêem não pereçam, mas tenham a vida eterna. Por várias vezes, Yeshua usa o termo pai. Pai conota família, conota intimidade, conota unidade, visto que a palavra hebraica pai em hebraico é av. Av, Aleph Beit. E a palavra filho, ben, é Beit Nun. E a ideia de pai no hebraico, cananeu, arcaico, pictográfico, é a ideia o líder. O Aleph é o boi. Na antiguidade, força, poder, governo. Beit, casa. Então, a ideia que traz é a força da tenda. Aquele que rege as leis, os comandos. Então, o pai, ele é o poder da tenda. Tá? E o filho, Ben, começa com Beit, que é uma tenda, que tem um Nun, uma semente, conota continuidade. Filho é a continuação do pai, porque é da semente que o filho é gerado. Um homem é que leva a sua semente para que seja gerado. A mulher receptora gera a semente do homem. Então começa por Adão. Lá no Éden, Bereshit, no princípio. Adão gerou Caim e Abel. Abel foi morto por Caim, Caim foi banido. Depois veio Sete. E até chegar a Noé. A terra foi destruída. A partir dos filhos de Noé, a terra foi repovoada. Aí nós temos Shem, Jafé e Cã. Shem vai dar origem aos semitas, né? Éber, hebreus. Avraham, descendente de Shem. Shem, filho de Noa, que também é descendente de Adão. Então o pai é aquele que vai gerar, vai deixar uma continuidade de si aqui. O filho, né? O pai vai gerar uma continuidade de si. Quando fala filhos de Deus, a ideia profunda do termo, do seu significado, é aquele que dá continuação.
Por isso que os anjos também foram chamados de filhos de Deus. Por isso que Israel também foi chamado de filho de Deus, meu primogênito. Do Egito te chamei. Então, João fala isso na sua carta. João, conhecido como apóstolo do amor, filhos de Deus ou filhos do diabo. Ali conota a ideia é que quem é filho de Deus dá sequência às coisas divinas. Deus é amor. Deus é amor. Deus é benignidade, bondade. A Bíblia diz que Yeshua, um jovem rico, chegou até Yeshua e disse: "Ô mestre bom, o que eu devo fazer para herdar a vida eterna?" Yeshua disse: "Por que me chama de bom? Bom é um só que é Deus. Se queres entrar na vida, guarda os mandamentos." E é interessante que Yeshua fala: o único que é bom é Deus. E aí entra a questão: como homens como nós, falhos, pecadores, errantes no caminho, conseguimos fazer coisas boas? A explicação é que o homem, quando é alcançado pelo Pai, pelo seu Filho, ele é mudado. E João vai dizer que uma semente foi plantada em nós. E essa semente cresce dentro de nós. E conseguimos fazer o que outrora não fazíamos. O que antes não conseguíamos fazer. Coisas boas. Por isso, alguém que realmente se converteu, ele dará frutos dignos de arrependimento. Isso será uma ação natural de quem assim foi alcançado pelo Eterno. Porque Deus colocará em nós a sua semente. Isso significa que quando a Bíblia fala vós sois luz do mundo, a Bíblia também vai dizer que Deus é luz e nele não há treva alguma. Quando andamos com Deus, somos luz. Quando estamos em aliança com o Pai, fazemos o bem. Amamos, perdoamos. Há momentos que a gente passa de situações que às vezes a nossa parte humana quer jogar tudo pro alto. Às vezes as pessoas nos ferem, às vezes as pessoas nos tratam diferente, mas nós que temos o Espírito de Deus, o Espírito do Pai, não conseguimos levar à frente, não deixamos entrar no coração nenhuma mágoa, porque logo aquilo é tirado de nós. Por isso que alguém que de fato foi liberto, às vezes ele até erra, mas ele não permanece caído. O que eu quero falar para você nessa noite é que o Pai nos amou e nós não somos órfãos. Yeshua fala do Pai de forma muito clara nos textos, só que infelizmente as religiões, o que elas fizeram com a pessoa do Pai é ocultá-la. A Trindade oculta a pessoa de Adonai, que é o Pai de Yeshua. Então as religiões mais atrapalham do que ajudam. Porque colocam impedimentos. Lembra que eram os sacerdotes que ensinavam ao povo? Um dia eles se tornaram negligentes ao chamado que Deus lhes deu e não estavam ensinando a palavra. E aí o Eterno disse, Oséias 4:6, meu povo está sendo destruído porque lhe falta o conhecimento. Porque tu, sacerdote, rejeitaste a lei do teu Deus. A Bíblia diz que os anjos que pecaram foram precipitados, lançados por terra, trancados no Tártaro. O Tártaro é abaixo do mundo dos mortos. O Sheol, o Hades, eles foram trancafiados. Mas a Bíblia chama em Gênesis
tanto em Gênesis 6 como em Jó capítulo 1, chama Bnei Elohim, chama os anjos, os Malachim, de filhos de Deus. Significa que os filhos de Deus largaram os seus lugares de origem, que Deus lhes colocara, e vieram a pecar na terra com as filhas dos homens. Filhos traíram a confiança do pai. E o pai os baniu. Isaías 1 fala dos filhos rebeldes. Paulo fala dos filhos da desobediência. Na verdade, todos, anjos ou seres humanos, todos nós somos filhos de Deus. A pergunta é: você é um filho obediente ou desobediente? Qual é a tua relação com o Pai? Qual é a tua intimidade com Ele? Qual é a kavaná, a intenção, o desejo que há em você pelo Eterno? A Bíblia fala sobre o filho pródigo que a casa retornou. O pai, o texto bíblico diz que o filho pródigo pegou o que tinha, a sua herança, e foi embora, desperdiçá-la com coisas da vida. A Bíblia diz que o pai deu o livre-arbítrio para ele ir embora. Livre-arbítrio para fazer suas próprias escolhas e decidir o que era melhor para ele. Quando aquele homem, na parábola, vai embora e começa a perder tudo, ele passa tanta necessidade que ele quer as bolotas dos porcos. E aí cai em si. E quando ele cai em si, ele lembra: meu pai é bom. Até os funcionários do meu pai têm dignidade, são tratados com honra, tem comida na mesa, não tem falta de nada. Os empregados, e eu sou filho, estou aqui querendo comer bolotas. Então ele diz: pequei contra o céu, pequei contra ti. E ele volta para casa arrependido, mas ele está consciente, sóbrio. Ninguém forçou ele a nada. É uma ação de pensar, analisar e chegar à conclusão: aonde eu estou agora, querendo bolotas, não é o melhor lugar. E ele volta para casa. E o texto diz que o pai está esperando ele na porta, de braços abertos, porque o filho saiu espontaneamente da presença do pai. Ninguém forçou ele a ir para o mundo. Mas o pai, a ideia ali é que o pai é Deus. E o filho pródigo é Israel. Mas traz uma mensagem para todos nós. O pai ama você. O pai tem tudo e pode fazer tudo por você. Mas se você escolher o mundo, ele não vai te forçar a ficar em casa. Ele não vai te forçar a amá-lo. Isso tem que ser espontâneo. Não é forçado. E é aqui que está a mensagem. Deus te ama, me ama e nos ama. Mas Ele quer que você perceba isso. Você enxergue isso, que o melhor lugar não é olhando para as bolotas dos porcos. O melhor lugar é na casa do Pai, que não é a igreja evangélica, que não é os templos religiosos. A casa de Deus está dentro de você. É onde Deus habita com você. Nós não somos órfãos. Nós temos um Pai. E, na verdade, desde que Deus criou todas as coisas, o Pai não abandona ninguém. Não, não. É sempre a sua criatura que despreza a sua palavra.
Deus disse para Adão não comer. Adão comeu. O Eterno deu ordens explícitas e claras a Israel. Israel não executou. Ao longo da história, a criatura não obedece a Deus. Veja que Deus cria um plano de salvação para pessoas que não merecem. Eu e você. Cá para nós. O que você estava fazendo no mundo? Você merecia estar aí? Tenho certeza que não. Eu merecia estar aqui? Não. Mas por que estou aqui? Porque Deus me amou. É porque Deus me ama. É porque Deus te ama. Ele está te dando uma oportunidade de voltar para casa. Por isso que é techuvá. É voltar. Mas não para templos religiosos. Pouco importa os templos. É voltar para o centro da vontade dele. Desejando estar com ele. Nós estamos falando de uma pessoa em si. O Criador. Shaul diz assim: o Deus que fez o mundo e tudo o que nele há, sendo o Senhor do céu e da terra, não habita em templos feitos por mãos de homens, nem tampouco é servido por mãos de homens, como que necessitando de alguma coisa, pois ele mesmo é que dá a todos vida, respiração e todas as coisas. E de um só fez toda a geração dos homens para habitar sobre a face da terra, determinando os tempos já dantes ordenados e os limites da sua habitação. Para que buscassem a Yahuwah, se porventura tateando pudesse achar, ainda que não está longe de cada um de nós. Porque nele vivemos, nos movemos, existimos, como também alguns dos vossos poetas dizem, pois somos também sua geração. O Pai é o Criador. Shaul no verso 30 de Atos 17 diz: mas Elohim não, tendo em conta os tempos da ignorância, anuncia agora a todos os homens, em que em todo lugar que se arrependam. Porque, porquanto tem determinado um dia que há de julgar com justiça o mundo, por meio de um varão que destinou, e disso deu certeza a todos, ressuscitando dentre os mortos. Moisés começou a se aproximar de Deus porque Deus assim o quis. Quando apareceu para ele no Monte Horebe. E o texto bíblico diz que naquele momento Moisés ficou com medo. Mas lá na frente, quando ele já está tirando o povo, ele já está mais íntimo de Deus. O que é íntimo? Mais perto. Já há uma intimidade. É igual uma pessoa que você conhece hoje você dá só um olá, um bom dia, amanhã um olá, um bom dia, tomar um café, e depois da manhã trocando ideia, e depois da manhã contando segredo, e depois da manhã ajudando, pedindo ajuda. Torna-se uma amizade. Não é assim? Então, Moisés chegou a esse ponto de estar tão próximo e íntimo de Deus que queria ver a face de Deus. Não é de se estranhar um homem querer isso. Um homem que começa a se relacionar com Deus, é muito importante para ele a opinião de Deus, em tudo. Será que Deus gosta disso? Será que isso é importante para ele? Até coisas mínimas a gente passa a olhar depois que começa a ter intimidade com Deus. Que essa intimidade, na verdade, é pela atenção de Deus, é o querer estar com Deus. Davi disse para Salomão: busca o Deus do teu pai. Esse buscar é ir atrás. E Davi disse: se tu buscares, ele se deixará achar por ti. Ele vai ver a tua intenção. Ele vai ver tuas ações. E ele vai ver você procurar ele. Quando ele vê isso em você, ele vai deixar ser revelado. Isso significa que nós
indivíduos, temos que buscar por esse Deus. Buscar estar com Ele. Buscar falar com Ele. Buscar ouvir a Ele. Obedecer a Ele. Isso nada tem a ver com religião. Tem a ver com um Criador que ele não é propriedade das religiões. Nenhuma igreja é dono de Deus. Os homens querem ser senhores feudais ainda. Agora da religião. Eles querem ser donos de escravos. Mas eu fui liberto pelo Cristo. Eu não estou preso à religiosidade, nem a templos religiosos. Porque eu tenho acesso ao Pai, porque o véu se rasgou. Significa que o Pai me ouve. Quando eu falo, Bichem Yeshua HaMashiach, e eu tenho acesso a Ele, eu não preciso de tempo para intermediar mais nada. Não. Eu já tenho um mediador. 2 Timóteo 2,5. Só há um Deus. É o mediador entre Deus e os homens. Yeshua HaMashiach, homem. E aí você entende que você tem acesso ao Criador. Que antes, a simbologia bíblica, a figura de linguagem de Deus está no meio do povo, era a Arca da Aliança. Dentro do Santo dos Santos, dentro do lugar onde só o Kohen Gadol iria. E ia uma vez por ano fazer expiação pelo povo. Hoje, podemos falar com o Criador e Ele nos ouve, nos responde e fala conosco. Estevão, quando ele estava para ser apedrejado, ele tem uma grande... O céu se abre para ele, tem uma... Não posso dizer uma visão, ele vê. Ele enxerga, não é uma revelação, uma visão real. Ele vê Yeshua à destra de Deus. O Filho vai até o Pai em nosso favor, intercedendo por nós, pedindo por nós. O Eterno, então, está disponível a todo aquele que crê. Quem crê e foi batizado será salvo. Isso só vai até Ele, aqueles que acreditam. Eu quero falar do nosso Pai, porque Ele é o Criador do mundo. Quero falar do nosso Pai, porque Ele é o Pai de Yeshua. Yeshua, quando ressuscita, as mulheres aparecem para Ele. Lá no João 20, Ele vai dizer uma frase interessante. Não me detenhas. Eu ainda não subi para meu Pai, vosso Pai. Meu Deus, vosso Deus. Novamente, Yeshua fala, meu Pai. Vosso Pai. O Pai de Yeshua é o nosso Pai. Só que Yeshua faz algo que ninguém podia fazer para estarmos bem com o Pai. Ele pagou a dívida que a gente tinha com o Pai. Digamos aquele pai que tem vários filhos, mas tem um que pagou a dívida por todos os outros. Entende? O bode expiatório. O pai estava chateado, né? Não é assim? Ele estava chateado com as ações que os filhos estavam fazendo. Aí um paga o preço por todos. É isso que Yeshua fez. O pai, quando olha para Yeshua, ele nos perdoa, porque Yeshua carregou nas suas costas toda a ira de Deus, que era para ser descarregada sobre nós. Por isso, hoje temos acesso ao Pai. E qual é a questão? A questão toda é que, se nós temos acesso ao Pai, porque o Mestre, Mashiach e Yeshua, ou Yahushua, ou Yehoshua, como queiram alguns, ele paga esse preço, e hoje nós temos acesso. Por que os homens não estão a buscar esse Deus, que está disponível a tudo que crê? Não precisamos de ritos, não precisamos subir uma montanha, basta abrir o coração e falar com Ele. E também não importa o que você fez, porque Cristo pagou o preço. A questão toda é,
a partir do momento que ele nos agracia, a Ren, a Hesed, Charis, se é manifestado sobre nós a sua graça, nós não podemos negligenciar a oportunidade divina. Sabe o que vai levar as pessoas ao inferno? É não ter aceitado a oportunidade de serem salvos. É isso que vai levar as pessoas ao inferno. Não aceitaram, não abraçaram o amor da verdade, não abraçaram a verdade. Antes, tiveram prazer em suas iniquidades. Por isso vem a operação do erro. Tessalonicenses, Paulo fala isso. Aqueles que não abraçaram a verdade foram levados ao engano. Então, eu quero falar para você, por mais que você pecou, fez coisas erradas na tua vida, tem um pai que te ama e ele quer salvar você. Mas não se esqueça, foi o pai que criou todas as coisas, inclusive o inferno. Não choque-se. Se Deus permitiu o filho passar pelo Calvário, a Bíblia diz que Deus é justo. Ele é pai, mas ele é justo. Ele não é como muitos pais de hoje que permitem seus filhos cometerem adultério dentro de suas casas e faz vista grossa. Deus não faz vista grossa. Não confunda perdão com compartilhar dos pecados alheios. Deus perdoa o pecador. Diferente de achar que Deus vai permitir você fazer o que você está fazendo. A Bíblia diz que Deus amava Davi. Mas quando Davi errou, Deus deu uma punição severa a ele. Porque o pai pune os filhos a quem ama. Entende? Então não pense que o pai vai deixar você fazer o que você quiser. Porque não. Ele é pai, ele ama, mas ele é justo. E não pense que ele vai deixar passar batido. Ele não poupou os anjos que pecaram. Então entenda um pai justo. Um pai que perdoa, um pai misericordioso, um pai longânimo, mas um pai que pune. Quando preciso, ele vai corrigir. Quando necessário. E se você não o amar como deve ser, e se você não buscar como deve ser, não terá outro jeito. Terá que te condenar, porque é uma escolha pessoal. Adão escolheu comer. Sim, sim. Adão não foi enganado, o texto bíblico diz, o Eterno fala para Adão, por dar ouvido à voz da tua mulher. Enganada foi Eva. Adão não foi. Adão decidiu ouvir a voz de Eva. Isso é muito diferente. Então, Adão foi punido. Sim, sim. Foi expulso do Éden, se tornou mortal, trabalhou até o último dia de vida e morreu conforme o que Deus havia dito. Lembre-se que Deus é Pai. O Criador é Pai. Mas não deixou de punir Adão. A terra se tornou maldita por causa da escolha de Adão. A mulher sente dores, mais dores no parto, por causa do pecado de Eva. Deus ama, mas ele pune. Ele ama, mas ele pune. Então não confunda as coisas. Deus ama muito você. Mas se você continuar na rebeldia e não quiser mudar de vida, ele vai te punir. E se você não aceitar as chances que ele está te dando, ele vai condenar você. Ou qualquer um de nós, por mais que ele ame muito a sua vida. Ele ama muito você. Ele ama muito a mim. Mas ele não me criou para ser escravo do pecado. Ele não me criou para mim fazer coisas erradas. Então eu tenho que valorizar a chance que ele me deu. Sabe qual é o problema das pessoas? Elas acham que Deus está mendigando a atenção delas. Irmãos, quem precisa do eterno somos nós. É nós que temos que ir ao altar. É nós que temos que subir Jerusalém para cultuarmos a Deus. Lembra? O povo de Israel é um povo peregrino. Fazia as viagens para as festas bíblicas. Iam lá e cultuar a Deus.
E a Bíblia diz que o homem tinha 3 obrigações no ano: subir nas festas bíblicas para se encontrar com Deus. O momento de ir lá no eterno. Isso é uma obrigação de um filho. Visitar o pai. E aonde hoje nós temos, se não tem tempo mais, como que a gente vai fazer essa peregrinação? Yeshua nos ensina. Quando vocês orarem, entra pro teu quarto, pro secreto, e lá o Pai que te vê te recompensará. Existe um lugar hoje, o secreto nosso, para buscarmos esse Pai maravilhoso. Esse nosso Deus, que é bom. Vou falar um pouco sobre ele aqui e ler alguns versículos para finalizarmos. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Preparei aqui duas imagens para vocês aí que gostam do hebraico. Amém? Algumas formas que o Pai é citado na Bíblia. Vou explicar o porquê aqui no texto hebraico. Amém? Aqui você tem o nome do Eterno. Eu coloquei de vermelho a letra Yod. E o Yod está em vermelho porque Yod aqui é um sufixo que está conotando eu. O verbo ser, rei, vav, rei, conota ser. Então aqui é o mesmo que está em Êxodo 3:14, que eu vou mostrar depois. Quer dizer, eu serei. Amém? Algumas formas, não coloquei todas, obviamente, mas as mais conhecidas sobre o Criador. Como ele era conhecido na antiguidade. Aqui nós temos o conhecido Jeová Jireh, que na verdade é o tetragrama, que alguns falam Yahvé, Bíblia de Jerusalém. Os judeus chamam Yehová. Alguns falam Yahweh, tá? Eu prefiro Yahweh ou Yahweh, mas vou usar Yahweh. Yahweh, Ireh, tá? E aí foi traduzido para Jeová Jireh, porque o J tem o som do I. Ireh, tá? Como tá aqui, Ireh. Tá? Vem de uma raiz, quer dizer ver, tá? Gênesis 22:14. Ali é conotado a história de lá atrás, a história também de Abraão, quando o jovem Isaac pergunta onde está o cordeiro. Aí o texto em português coloca Jeová Jireh, o Senhor proverá. Só que o texto bíblico é Yahweh, o Criador, vê. Tá bom? Tá em Gênesis. E aqui nós temos Jeová Rafá, conhecido como o Senhor que sara ou que cura. O Senhor que é médico. Então nós temos Yahweh e aqui nós temos Rofera. Rofera, tá? Que vem da raiz Rafá, tá? Que é Yahweh cura, tá? Também conhecido como El Shaddai. El não é El, tá? El é em português. El Shaddai. El Shaddai. El Shaddai, o Deus Todo-Poderoso, ou alguns judeus acreditam que é o poderoso suficiente. Gênesis 17:1. Também temos Yahweh Nissi. Aqui está Nissi, tá? O tetragrama está em Êxodo 17:15. O Senhor é minha bandeira. Conotando o quê? A vitória que o povo obteve. Do lado direito aqui nós temos a expressão Elohim, que é o título majestático. Elohim, Deus poderoso e forte. Eu gosto de traduzir como poderosíssimo, porque vem da raiz El, que é poderoso. Amém? Também temos aqui Yehová, ou né, Yehová em português, né? Jeová Roi. Mas aí Yehová Roi. Roi, o Senhor nosso pastor, tá? Roi é o pastor, é o que guia no caminho, tá?
Salmo 23, 1. Temos Yahweh Sabaoth, Jeová Sabaoth, Sabaoth. Sabaoth é conhecido nas igrejas. Eu deixei a conotação portuguesa, as expressões em português, porque aqui as aulas são assistidas por cristãos também, né? Então eles não vão saber se eu falar só hebraico, mas eu coloco Jeová Sabaoth para eles saberem, né? No em português, mas é Yahweh Sabaoth, tá? O Senhor dos Exércitos das Miríades é aquele que vem guerrear por nós, né? Temos também a ideia do Yahweh El Olam, Yahweh Deus Eterno, tá? Gênesis 21, 33, Yahweh Poderoso Eterno, uma forma mais arcaica, ou El Elyon, Altíssimo, está nos altos céus. Gênesis 14, 18. Há muitas outras expressões, tá? Mas peguei aqui as que eu considero que são mais importantes para a nossa compreensão aqui. Preparei também uma outra página aqui, deixa eu pegar aqui. Nós vamos encontrar aqui também, olha só. Aqui, 2 textos que eu coloquei para a gente falar. Veja só, aqui nós estamos em Êxodo 20, verso 2. Em hebraico está pronome pessoal da primeira pessoa singular, arcaico, Anohi, aí tem o tetagrama. Eu, Yahweh, Elohecha, teu poderoso, Asher, que, Hotseterra, te fiz sair, Meeretz, Mitzrayim, da terra do Egito, Mibeit, Avodim, da casa dos escravos. Observe aqui, ó. Eu, Yahweh. Yahweh está se apresentando na aliança no Sinai. Eu sou Yahvé na Bíblia de Jerusalém, teu Elohim, que te fiz sair da terra do Egito, da casa de escravidão. Anohi, Yahuwah. Anohi, eu, Yahweh. Eu, Yahweh. Tá? Veja que o nome do Eterno conota eu serei, a ideia do tetagrama. Serei o quê? E aqui observa serei o quê? Então aqui é eu serei, a ideia, e aqui o quê? Teu poderoso. Vem da raiz El. El é a forma que está errada. Não se fala El, fala El. El vem de Aleph e o Lamed, tá? O Aleph e o Lamed conota força e cajado, força que rege, o poder que governa. O Eterno está dizendo, eu sou o poder que governa vocês. Eu me manifesto a vocês como o poder que governa vocês. Por isso que ele foi lá e tirou o povo do Egito, manifestando o quê? Poder. Tá? Então o tetagrama traz a ideia de que eu serei. Vou me manifestar como? Como eu coloquei. Cura. Aqui, ó. Como que? Como aquele que provê, aquele que vê, aquele que cura, o Todo-Poderoso. O Senhor, minha bandeira, quer dizer o quê? Aquele que dá vitória ao seu povo. O poderoso eterno. Aquele que é sublime. O Senhor dos Exércitos que vem guerrear em nosso favor. O pastor. E tem tantas outras expressões que é conotado para o Criador. E aqui está o texto em hebraico da parte do Êxodo 3,14. Vayomer Elohim El Moshe Yehier Asher Yehier. Quer dizer o que até aqui? E disse Elohim a Moisés, ou para Moisés, serei o que serei. Então tá aqui, ó. Serei o quê? Aqui, no caso, é o quê? Poderoso. Aquele que manifestou poder ao tirar o povo do Egito. Não é assim? Então, o Eterno manifestou ali poder. Mas ele pode manifestar o quê? Cura, sarar o povo. Ele pode trazer o quê? A vitória. Ele pode ser o quê? A salvação. Imagine o povo estar cercado por inimigo, Deus vai lá e salva eles. Yahweh é Salvador. Então o Eterno se manifesta de várias maneiras. Esse é o nosso Pai. Esse é o teu Pai. Vayomer Elohim el Moshe Yehiasha Yehie. Vayomer Kor. Tomar.
Levnei Israel. Yehi Shelah Hani Alehem. E falou o Senhor a Moisés, serei o que serei. E aí disse, fala aos filhos de Israel, Levnei Israel, Yehi Shelah Hani, me enviou a vocês, ou a vós outros. O Eterno está dizendo, Yehi, eu serei que enviei Moisés a vocês. Então o Eterno é o que é? O que ele quiser ser. Salvação, cura, libertação, prosperidade. Ele guarda sua casa, seus filhos, sua família. Ninguém toca no fio de cabelo teu. Quando esse Deus é o teu Deus. E esse Deus aqui, que é o pai de Yeshua, que Yeshua ensina em Mateus 6. Avinu Sheba Shammai, Pai nosso dos céus. É ele que é o pai de Yeshua. Sempre eu tenho que revisar essa matéria. Não se esqueça que o pai de Yeshua tem um nome. Yod Rei Vav Rei. Conota que ele é o que ele quiser ser. Ele é ilimitado. Tem todo o poder. Pode todas as coisas. Cria quando quer, a hora que quiser. Faz, exalta, abate, cura. Um dia Ezequias estava com câncer. Isaías, o profeta, foi até ele. E o profeta disse para ele, coloca a casa em ordem porque tu vais morrer. Isaías foi embora. Antes de chegar no final do pátio, na saída, Ezequias virou para o lado e chorou. E orou. O Eterno mandou Isaías voltar. E deu-lhe mais 15 anos. Mais 15 anos. O tumor foi curado. Porque o Eterno sarou. E qual é o nome? Para quando Deus sara? Yahu Roferra. Yahu Roferra. Rafá. Cura. O Eterno que cura. Aleluia. E ele foi isso que aconteceu naquele dia. Amém, irmãos? O Eterno é o teu Pai, meu Pai. E Ele cuida de nós. Busca Ele no teu secreto. Tudo que fazemos é por Ele. Tem que ser para Ele. O Pai de Yeshua. Temos um Pai, temos um Messias. O Messias que morreu por nós, fazendo a vontade do Pai. Yeshua, quando estava no Getsemane, ele disse, Pai, se possível for, afasta de mim esse cálice. Todavia, não faço o que eu quero, mas o que tu queres. Yeshua amava o Pai e ama o Pai. E fez tudo conforme o Pai disse. Ponto a ponto. Isso conota que Yeshua, por ele, naquele momento ali, ele não morreria. Receber aquele cálice. Mas ele disse, Pai, faça a tua vontade. Isso é deixar minha vontade de lado para fazer a vontade divina. Quanta gente não consegue parar de fazer as coisas que gostas por Deus? Porque Deus não é a tua prioridade. Se fosse, você largava. Essa é a verdade. Deus ainda não é a prioridade da sua vida. Você não é tão íntimo do Pai por sofrer por Ele. As pessoas, quando amam, elas sofrem pelas pessoas que amam. E um dos mandamentos é: ame a Deus sobre todas as coisas. O mandamento quer dizer o quê? Ame o teu pai. Será que o pai está sendo prioridade na sua vida? Será que o pai é tudo que você tem? Ou você tem deixado o seu amor por ele em segundo plano? É uma pergunta. Será que ele é tudo que temos? Aonde ele está nas prioridades da tua vida? Pense nisso. Ame-o de todo o coração. Amarás o Senhor teu Elohim de todo o coração, de toda a tua alma, com todas as tuas forças. Ve'havetah et Yahu Elohecha. Bechol levavecha, avechol nafshecha, uvechol
meu Deus. Ame o Eterno com o coração, com a alma, nefesh, pessoa, com a tua força. Por dentro, por fora, total. Deus não quer parte. Ele quer tudo. Não adianta você querer dar o domingo para Deus e os outros dias para o diabo. Por isso que não dá para servir dois senhores. Ou vai aborrecer um ou outro. E o papo aqui é daqueles que são chamados para amar a Deus sobre tudo. Deixar de fazer as coisas que gosta para fazer as coisas que Deus quer. Porque Deus é a prioridade. Quando Ele for a tua prioridade, você vai conseguir largar o vício. Você ainda não largou o vício porque você é a prioridade na sua vida, não Deus. Porque o dia que Deus for a prioridade, você larga o vício. Diga que eu estou mentindo. Você pode dar a desculpa que você quiser. Você pode tentar disfarçar. Mas é verdade o que eu estou falando. É porque Deus ainda não é a tua prioridade. Pra você jogar tudo pro alto por Ele. Porque se fosse, você não estava do jeito que você está. Ele ainda não é a tua prioridade no amor. Você ama tanta gente e se esqueceu de Deus. Você ama tantas coisas e se esqueceu do Senhor. E a vida é a realidade. Busque o Senhor enquanto se pode achar, invocai enquanto está perto. Saúde a todos. Amém.